Vamos lá, pessoal, segundo ano, então, é resolução da nossa atividade 002. Ela vai falar sobre solubilidade. Então, quando a gente fala solubilidade, a gente fala de coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima que eu consigo dissolver de uma substância em 100 ml de água. Então, o que a gente pode dizer? Da primeira substância, substância 1, eu consigo dissolver em 100, 31,6. Da segunda substância, eu consigo dissolver em 100, 0,165. Da terceira substância, eu consigo dissolver em 100, 36. Da quarta substância, eu consigo dissolver em 100, 11,11. E da última e quinta substância, eu consigo dissolver em 100 gramas de água, 19,4. Se eu tentar ultrapassar essas quantidades aí, de cada uma dessas substâncias em 100 gramas de água, o excedente fica no fundo, e a gente chama de corpo de fundo, que é o material que fica sem dissolver, e sempre acontece quando eu ultrapasso essa solubilidade, que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Na nossa letra A, o que ele vai dizer para a gente? Se dissolvermos 22,22 gramas da substância 5 em 200 gramas de água, a solução resultante será saturada. Vamos ver. Lá na tabela fala que 100 gramas de água conseguem dissolver 11,11 gramas da substância 4, né? Da substância 4. E ele está dizendo que se eu pegar 200 gramas de água e dissolver 22,22 gramas da substância 4, essa solução vai ser saturada. Vai ser saturada e por quê? Porque quando eu trabalho não com 100, mas estou trabalhando com 200, eu estou trabalhando com o dobro. Quando eu conseguir dissolver não 11,11 mais 22,22, simplesmente eu estou reproduzindo o dobro do que a própria tabela fala para mim. Então, essa solução e essa solução, elas são iguais, elas só diferem em quantidade. Então, se elas são soluções iguais, elas vão ser ambas classificadas como soluções saturadas. Já que essa é classificada aqui como saturada, a outra que é igual a ela não aparece na tabela, na quantidade dela, mas ela vai ser também uma solução saturada. Então, a nossa primeira afirmação ela é verdadeira. Afirmação B. É possível se dissolver até 100 gramas de 3 em 250 ml de água. Quem que é 3? É o NaCl, né? Então, do NaCl, o que a gente consegue fazer em 100 gramas de água? Em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl, que é a substância 3. Aí, ele fala em 250. Se eu pegar aqui, ó, essa coluna aqui vai ser água, aqui vai ser o NaCl. 100 gramas, dissolve 36. Outros 100 gramas, dissolve 36. Para chegar em 250, falta 50. Se 100 dissolve 36, 50 dissolve 18 gramas. Somo lá de cá e somo lá de cá. Vou ter 250 gramas de água, dissolvendo 36, 72, 90 gramas. Então, eu não consigo dissolver 100, eu consigo dissolver até 90. Então, a afirmação ela é falsa. Vamos lá para a afirmação C. Em C, o que ele diz para a gente? A substância menos solúvel na tabela é A1. O que a tabela fala? Que 100 de água dissolve 31,6 na 1,
que 100 de água dissolve 0,165 da substância 2, que 100 de água dissolve 36 da substância 3, que 100 de água dissolve 11,11 da substância 4, que 100 de água dissolve 19,40 da substância 5. Ou seja, qual é a menor quantidade solúvel aí? É a 0,165. Então, qual é a substância menos solúvel? É aquela que dissolve só 0,165 em 100, que vai ser a substância 2, que é o hidróxido de cálcio. Certinho? Então, essa afirmação ela é falsa, né? Ele está falando que é a substância 1 e na realidade não é. Falsa. No procedimento mostrado na figura abaixo, note-se que o coeficiente de solubilidade do soluto foi ultrapassado, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei o material, coloquei em água, e notei que uma parte dele não conseguiu ficar dissolvida, ela não se dissolveu. Então, o que é o coeficiente de solubilidade? É a capacidade, é o quanto essa substância consegue ser solúvel naquele solvente, na água, por exemplo. Então, se eu tenho soluto, se eu tenho material que deveria estar dissolvido e está no fundo, é porque eu ultrapassei a possibilidade de dissolver que aquele solvente tinha. E quando isso acontece, a gente fala que foi ultrapassado o coeficiente de solubilidade. Então é verdadeiro. E a nossa última, que é a E, né? A E, o que ela afirma? Se adicionarmos 80 gramas, de 3 em 200 gramas de água, 8 ficarão sem dissolver. Quem que é 3? É o NaCl. Ele é solúvel em 100 gramas de água na quantidade de 36, né? Então, ele está falando em 200, então quer dizer que eu tenho mais 100 gramas aqui, ó. Mais 100 gramas de água. Quanto de água aqui tenho? Tenho o que ele falou no exercício, que é 200. Esse 100 também dissolve 36. Quanto que eu consigo dissolver, então? 72 gramas. Quanto que ele colocou? 80. Se eu coloco 80 gramas de um soluto no lugar onde só pode dissolver 72, vai dar essa conta aqui, ó. 80 que eu coloquei. 72 dissolveu. A diferença é o que não dissolveu. Então, vou ter 8 gramas sem dissolver. E é exatamente isso que ele está falando. Quando eu colocar 80 gramas da substância 3 em 200 gramas de água, 8 gramas da substância ficarão sem dissolver. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Então, o nosso sequenciamento fica como? Nosso gabarito vai ficar verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Certinho?